como posso saber se fui perdoado? Se Deus realmente me perdoou? Como que funciona o perdão? Paz de Deus com todos. Tudo bem com os irmãos? Já fazia bastante tempo que nós não fazíamos um vídeo na natureza. Hoje, infelizmente, esqueci o meu microfone de lapela, mas na medida do possível, os irmãos perdoam se sair um pouco de ruído. Então, nós vamos entrar nesse assunto delicado a respeito do perdão. Alguns irmãos têm me perguntado. Inclusive, há poucos dias, o senhor presidente da congregação fez uma menção de que Deus pode perdoar, mas o ministério não. Isso é uma grande blasfêmia, é um erro muito grande, e nós, os seres humanos, cometemos erros pequenos e erros grandes. E como nos redimimos disso? Nos retratando. Eu não sei, se os irmãos souberem, eu não vi nenhum pronunciamento de retratação, Porque, irmão, por que é uma grande blasfêmia? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Irmãos, Deus está acima de tudo. Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se Deus perdoou, quem é o homem, ministério, instituição, seja o que for, para condenar ou para manter a pessoa na sua culpa? Jamais. Então, irmãos, caberia uma retratação. Poderia se falar, não é que nós não perdoamos, é um regimento que existe e nós evitamos de conceder a liberdade normal para aquela pessoa, para não abrir um pretexto, mas não, Deus pode perdoar, nunca deveria ter colocado essa situação. Deus pode te perdoar, mas o ministério não. Não coloca Deus no meio disso, no meio do regimento, dos preceitos, das doutrinas. Então, a respeito do perdão, irmãos, essa é uma posição que eu vou colocar para os irmãos. Não é uma lei, e não é um eu acho. Os irmãos podem ter comunhão e podem também não ter comunhão. Eu não sou a última palavra. A última palavra é Deus. E se alguém achar que isso que eu estou falando não é verdade, não tem coerência, irmãos, desde que nos comentários não faltem com respeito, não ironize e não trate as coisas de Deus com leviandade, como eu vejo lá, kkkk. Então, irmãos, quando nós fizermos uma piada aqui, e aí os irmãos podem dar risada, fazer o que quiser. Mas enquanto nós estivermos falando as coisas de Deus, nós não vamos permitir. E a forma de nós nos defendemos é ocultando o usuário do canal, movendo. Não é que nós não recebemos crítica, é que tem que existir, irmãos, um respeito, uma coerência nos comentários. Tem aquele que ele se colocou contra o canal e entra lá só para falar, então ele não tem uma coerência. Por mais verdadeiro e racional que eu venha falar, ele sempre vai encontrar uma refutação, e às vezes são aberrações. Então, quando nós percebemos isso também, nós ocultamos, para não macular, irmãos, a pureza,
um ambiente salutar que existe no canal Simplificando o Evangelho. Então, é isso que eu acho. Perdão e amor são coisas divinas e só pode vir de Deus. Porque por mais que nós falamos, não, eu perdoei o que aquela pessoa fez, eu perdoei o que fulano fez, o que ciclano fez, quando menos espera, de repente, aquilo vem à tona de novo, aquele mesmo sentimento, ressentimento, e você percebe que não perdoou, porque ainda existe uma mácula. Então, irmãos, agora quando o perdão ele parte lá das profundezas do ser de Deus, aí sim, realmente é um perdão galardoador. Por isso que Jesus falou, ama a Deus sobre tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo que é impossível amar ao próximo sem amar a Deus. Sem o amor de Deus te tomar, para verdadeiramente você conseguir amar o teu próximo. O perdão é a mesma coisa. Ele só acontece quando realmente vem de Deus. É aquele momento que você diz assim, Senhor, eu não consigo perdoar. Para mim foi muito o que essa pessoa fez. Eu não tenho capacidade. Mas na cruz tu deu a graça do teu filho perdoar os seus exatores, aqueles que estavam crucificando, aqueles que o entregaram na mão de Pilatos, de Roma. Ele teve a força de dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão só pode vir de Deus. Então tu, que deu essa força ao teu filho, de perdoar os seus próprios exatores, pode entrar no meu coração, na minha alma, e me dar condição de perdoar aqueles que porventura me ofenderam. Então, irmãos, quando nós falamos assim, eu perdoei, nós estamos nos vangloriando. Agora, quando nós reconhecemos, o Senhor limpou o meu coração, eu não sinto mais nenhum ressentimento, Deus fez a obra, aí sim, esse é um perdão duradouro, permanente. Mas quando bate no peito e fala, eu perdoei, eu perdoo, eu esqueço tudo que me fazem, é fácil falar, irmãos, mas na hora de praticar é que nós percebemos a dificuldade que nós temos em perdoar. Então vamos ser humildes, né, irmão? Como eu falei no início, o irmão lá cometeu uma aberração, eu também cometo. Aonde está a nossa salvação? Em ter humildade de nos retratar, de reconhecer, porque aí colocou Deus no meio, irmão. Não é uma questão de ideal. Colocou Deus em detrimento de outra coisa. Deus perdoa, o ministério não. Então isso é grave. Não se coloca Deus. Até no último vídeo sobre a física quântica, alguém, irmãos, esse que geralmente refuta, diz que eu comparei Deus com a física quântica. Onde ou não assistiu, ou simplesmente achou isso e jogou isso. As pessoas fáceis de ser levadas ouvem uma coisa dessa e acredita. Mas quem assistiu o vídeo sabe que não. Deus, e foi falado, é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é ele é acima, ele é o todo. A física quântica, a ciência é filha de Deus. Como está escrito na palavra, a sabedoria é filha de Deus, e assim por diante. Então nunca foi falado isso. O Senhor está acima de tudo, é o todo. Alguém até me perguntou, chegaram a fazer esse comentário, para de enganar os outros e enganar a si mesmo. Você sabe que Deus não existe? O Senhor me deu uma resposta que ele nunca mais voltou
a falar nada. E eu falei, quem falou que ele existe? Aí alguém pensou, olha, o irmão Marcos é ateu. Não, Deus nunca existiu, ele é. O que existe é aquilo que nasce, vive e morre. Ele manifestou na existência. Mas Deus é perene, ele nunca nasceu e nunca vai morrer, ele é para sempre. Então os ateus devem ficar transtornados ouvindo uma coisa como essa. Mas essa é a realidade. Deus é. Ele não existe. Ele é para sempre. Ele não nasce, vive e morre. Ele é para sempre. Então, irmãos, se nós buscarmos na etimologia da palavra, no fundamento, na geração, vamos perceber todas essas coisas. E nunca vamos colocar Deus em paralelo com qualquer outra coisa. Me perguntaram nos comentários se era pecado estudar física quântica, se Deus se agradava. Então foi por isso que foi feito aquele vídeo. E foi bem claro, irmãos, falei que sou leigo, conheço superficialmente, mas o superficial, o pouco conhecimento, foi o suficiente para entender que a ciência começa a pensar em Deus, a introduzir Deus no conceito científico. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E fiquei muito feliz de alguns irmãos até comentarem a respeito disso. Mas não saindo mais do assunto, voltando ao perdão. Então, irmãos, na nossa posição, perdão é celeste, como o amor. O amor de Deus é incondicional e infalível. Nós aqui gostamos, né? Amamos. O amor que mais se compara com o amor de Deus, nós sempre comparamos, é o amor, como está em Cantares de Salomão, do esposo pela esposa, da mãe pelo filho, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. E muitos discriminam ágape e outros tipos de amor. Eu vou procurar os outros amores que são discriminados. Na realidade, existe um amor só, irmão. Não existe três amores. Existe, não, irmão, existe o amor de esposo para esposa, de filho para mãe, não. Existe o amor de Deus que se manifesta como amor de mãe. O amor de Deus que se manifesta como o amor de um filho. O amor de Deus que se manifesta como o amor de uma esposa, de um esposo. É o mesmo amor que se manifesta de diversas formas, dependendo da perspectiva que você está. Ou como filho, ou como esposo, ou como pai, ou como mãe, e assim por diante. Os irmãos entenderam? Não terceiriza o teu perdão. Você quer saber se você foi perdoado? Só tem um jeito. É arrependimento genuíno. E o que é o arrependimento genuíno? É quando você sente muita dor, muito remorso, sofre muito por aquilo que você fez. E aí você vai aos pés do Senhor, você clama, você pede, você chora. E chega um momento que você se sente reconfortado. E é aquela dor que você nunca mais quer sentir. Então, se você não quer mais sentir aquela dor, você nunca mais vai cometer aquela atrocidade. Então, esse é o verdadeiro perdão. Agora, acontece muito, o irmão pisa no calo do outro, perdoa, irmão. Não, é 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer com 70 vezes 7? Ele quer dizer que o amor é incondicional, é indefinível. Que é impossível uma pessoa pisar 10 vezes no teu calo e você perdoar. Só tem um jeito, 70 vezes 7 significa. Olha só, até o número está dizendo, perdão vem de Deus. Se Deus limpou o teu coração, se você conseguiu
e o Senhor limpou o teu coração, aí sim, realmente você vai sentir que não tem mais nada, mas nenhuma ofendite aguda no teu coração. E quando você passa pela pessoa, você não sente nenhum ressentimento. Significa que o perdão de Deus entrou na tua vida. Louvado seja Deus. Eu creio que os irmãos entenderam essa parte. E é essa parte que Deus me deu de falar, a respeito do que foi falado pelo presidente, né, pelo irmão lá, que Deus perdoa, mas o ministério não. Irmãos, do evangelho genuíno, né, e da nossa limitação como homens, fiz a minha exposição, que muitos irmãos mesmo depredaram esse irmão. Eu poderia cometer o mesmo erro que ele, qualquer um de nós, estamos sujeitos. Eu acho que o maior erro é não se retratar, não se humilhar na presença de Deus. Então sejamos sempre, irmãos, prontos, porque é como está escrito, a humildade sempre vai adiante da honra. A humildade é que gera a honra que vem de Deus, não a que vem do homem. A do homem é fácil receber. Você agrada esse, agrada aquele outro, de repente você é honrado pelo homem. Mas a que vem de Deus, só com muita humilhação e humildade, esvaziamento, desprendimento. E aí sim vem a honra verdadeira que só pode vir de Deus. Louvado seja Deus. Deus que abençoe a todos. Ficam com Deus.